Fala Tricolores! Hoje é um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Não é um vídeo em que eu vou falar sobre o São Paulo. Eu vou falar sobre um tema que acontece rotineiramente no mundo inteiro. Um tema em que muitas vezes gera debate e é um tema que mostra alguns lados de algumas pessoas. E vocês vão entender por que eu tô falando isso. Hoje eu vou falar sobre violência sexual contra a mulher. Sim, eu vou falar sobre esse tema. E só de falar, eu já sinto um nó na minha garganta. Porque eu sei que terão comentários aqui ruins. Porque são nessas horas que as pessoas se revelam. Mas eu sinto que, como mulher que todo dia vem aqui, liga a câmera para falar sobre o Clube do Coração, eu devo falar e eu devo me posicionar. Esse assunto tá mais em alta do que nunca e a gente precisa falar. Eu preciso conversar com os meus quase 2.000 seguidores sobre isso. Eu sou mulher no mundo do futebol, um mundo em que antigamente só era frequentado por homens. Hoje, causa estranheza uma mulher falar sobre futebol, uma mulher dar a sua opinião sobre futebol. Mas a gente segue aqui, buscando o nosso espaço. E é claro que a gente vai conseguir. Nesses meses em que eu tô aqui no canal, eu fui muito bem recebida por vocês. Vocês me tratam muito bem. Vocês debatem comigo com o maior respeito do mundo. E eu sinto que eu posso falar sobre isso aqui. Os comentários ruins podem chegar, isso não vai me abalar, nem um pouco. Porque a minha força vem daqui. E é daqui que ela vai continuar saindo. No futebol, muitas vezes, a gente acaba encontrando pelo caminho atletas que cometem crimes horríveis e permanecem trabalhando como se não tivessem feito nada. Quantos casos de agressão a mulheres passaram em branco por alguns clubes no futebol brasileiro, que pouco se importaram com a vítima que estava do outro lado e empregaram um estuprador, um agressor? Eu perdi as contas. Só no Campeonato Brasileiro eu poderia citar pelo menos 3 clubes. E sabe qual é o problema? A cultura do machismo está enraizado na nossa sociedade. Os nossos corpos não nos pertencem. Pertencem aos homens. É isso que eles querem que a gente acredite. Mas não. O meu corpo pertence a mim e a mais ninguém. A conscientização tem que ser diária. Não só com esses casos que aparecem na mídia. Diariamente, mulheres são violentadas e agredidas. E os agressores, muitas vezes, ficam impunes. Porque o Brasil é o país da impunidade. Não só o Brasil, muitos outros países. E eu quero falar hoje sobre 3 casos em específico. Eu quero falar sobre atletas e profissionais brasileiros que foram condenados por violência sexual. E muita gente está normalizando isso. E eu vou falar sobre isso hoje. Antes de tudo, eu queria trazer um dado para vocês que, em primeiro momento, assusta, mas te coloca na realidade do Brasil. Querem ver? De acordo com o boletim publicado pelo Ministério da Saúde, no período de 2015 a 2021, foram notificados 202.948 casos de violência contra a mulher. Isso são dados de 2021. Eu tenho certeza que esse número somente cresceu. E é muito triste. Robinho, Daniel Alves e Alex Stivel, o nosso querido Cuca, são 3 personagens brasileiros condenados por agressão à mulher.
violação, abuso sexual. Esses são os crimes que eles cometeram. Vou começar falando sobre o Cuca, que é um suposto agressor. E por que eu digo supostamente? Porque aqui no Brasil, o Cuca não é condenado. O Cuca cometeu um crime lá na Suíça contra uma jovem. Ele foi julgado e condenado. Ele deveria ter cumprido a pena dele, mas ele estava no Brasil. Ele voltou para o Brasil. Foi encontrado durante as investigações esperma do Cuca na jovem que o acusou, não só ele, como outros jogadores do Grêmio na época, de estupro. Ele foi julgado e condenado. O crime prescreveu e ele não foi julgado novamente. Por isso aconteceu a anulação do processo. Então, o Cuca é o único que eu não vou chamar de estuprador. Só porque você não cumpriu a sua pena, Alex Stivel. Mas no fundo do seu coração, você sabe o crime que você cometeu. O crime que você foi condenado na Suíça e que você não pagou. Daniel Alves e Robinho. Duas figuras imponentes do futebol. Robinho, destaque por onde passou. Pedala, Robinho. Daniel Alves, um grande nome da seleção brasileira, um capitão, um exemplo de pessoa. O que os dois têm em comum? Sua história no futebol? Talvez. Seu talento para jogar bola? Talvez. Mas o crime que cometeram, os dois. Daniel Alves e Robinho cometeram crimes que acontecem diariamente no Brasil e no mundo. Crimes de violação contra mulheres. Robinho participou de um estupro coletivo de uma jovem albanesa em uma boate. Daniel Alves violou uma mulher sexualmente dentro do banheiro de uma boate. O que me passa a impressão é que o dinheiro que os pertence parece comprar tudo. Parece que eles dois estão acima do bem e do mal. E podem tudo. Podem até violar uma mulher na sua dor mais profunda e permanecer impune. Mas não foi o que aconteceu. Robinho ficou impune por muito tempo, mas agora parece que finalmente vai cumprir a sua pena. Daniel Alves vai cumprir a pena ou vai pagar para sair? Quanto será que vale violentar uma mulher no mundo? Quanto o seu dinheiro pode pagar para te livrar de um crime horrendo? Essa é a mensagem que fica. E para as pessoas que trabalham na mídia e têm medo de se posicionar, fica o meu recado. E se essa violência acontecesse com alguém da sua família, sua filha, sua mãe, sua irmã, como você agiria? Você não se posicionaria? Precisou a Leila se pronunciar pela CBF, porque o Dorival chamou os estupradores de pessoas fantásticas e se questionou se o crime aconteceu. Não é se o crime aconteceu, são dois condenados por estupro, são dois estupradores. E não sou eu que estou falando isso, é a justiça que está falando. As provas que os colocaram exatamente aonde eles estão, atrás das grades. E é exatamente aonde eles devem ficar. O corpo de uma mulher não é brinquedo. Não é uma bola de futebol que você faz o que quiser com ela no momento em que você quiser. Vocês precisam ser responsabilizados exatamente pelo ato e pelo crime que vocês cometeram. E aí eu pergunto a vocês, serve de exemplo para a sociedade o que eles fizeram? Conscientiza a sociedade? Quando na primeira oportunidade o treinador da seleção do país
têm coragem de falar que são ótimas pessoas. E que se o crime cometeu, que eles paguem por isso. Se Dorival Júnior, o crime aconteceu, foi constatado, julgado e condenado. Nós não estamos falando de possíveis estupradores, nós estamos falando de 2 estupradores. 2 figuras que fizeram muito pelo Brasil, mas falharam no pior da sua alma, que é o caráter. Não só o caráter, mas a hombridade. Mas como será que eles estavam? Será que eles estavam alcoolizados? Não existe justificativa para um crime de violência contra a mulher. Não existe. Se uma mulher te fala não, esse não dela deve ser respeitado. E é isso que eu vou lutar para sempre na minha vida. Porque a dor de um abuso sexual só sente quem passa. A dor de ser violentada, de ser abusada, só sente quem passa. É muito fácil você ir na internet e normalizar um crime bárbaro como esse. Eu li diversos comentários, principalmente no Twitter, sobre Daniel Alves e Robinho. Cheguei até a ler um comentário de uma pessoa falando: tá vendo o que dá? O Robinho se envolver com uma vagabunda que estava fazendo suruba em uma boate. A culpa sempre é da vítima. A culpa nunca é do agressor. As pessoas sempre vão buscar achar uma justificativa para o que aquele agressor fez. Álcool, droga, roupa curta, insinuação. Ela me provocou. Ela estava querendo. É comum ouvir isso. E dói. Porque quando uma mulher é violentada, todas são. Porque o medo que a gente tem de amanhã ou depois sermos nós, no lugar daquela que foi violentada hoje. Machuca e dói. E nós precisávamos de mais pessoas com nome na sociedade que desse o exemplo e que se posicionasse. Mas não é isso que a gente vê. Existem jogadores que agridem, maltratam mulheres e jogam futebol como se nada tivesse acontecido. Alex Stivel está nesse momento treinando um dos grandes clubes do Brasil, Atlético Paranaense, tendo seu nome ovacionado pelo estádio. Sim, é a impunidade. E machuca. A impunidade machuca.